Ester, capítulo 1. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Versículo 8. O rei Assuero, ou conforme a história grega, Xerxes I, era o líder político mundial da época e gostava de contar vantagem de seu poder, riqueza e domínio. Num período de incríveis 180 dias, mostrou a todos as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, promovendo um grande banquete e dando a liberdade de que, sem constrangimento, cada um agisse conforme a própria vontade. Após dias de embriaguez e orgia sem limites, Assuero decidiu encerrar as festividades com a joia de sua vaidade. O desfile da rainha Vasti, que a Bíblia descreve como em extremo formosa, seria a perfeita conclusão da exposição da prosperidade de seu reino. A recusa da rainha, contudo, causou-lhe o constrangimento que arruinou a sua alegre expectativa. Diante dos nobres e príncipes, sentiu-se desmoralizado e não permitiria que aquele ato ficasse sem punição. No que, ouvindo o conselho de um dos seus sábios, logo o anuiu, e devido à sua recusa pública, Vasti foi deposta para sempre de sua posição de rainha. A atitude de Vasti foi considerada um mau exemplo a ser eliminado. Os sábios consideraram a afronta da rainha como a ameaça de uma revolução feminina. A sua influência e posição lhe concediam uma exposição de figura pública e muitas mulheres a viam como um modelo a ser seguido, o que deixa claro de que a preocupação de Memucã, portanto, fazia todo o sentido. Não estamos aqui considerando o motivo da desobediência de Vasti, pois ela teria até muitas razões para não aceitar aparecer diante de milhares de homens bêbados. Mas a necessidade de Assuero em exibir tudo o que tinha, aliado à recusa da rainha, por pouco não se tornou em um problema de ordem pública. Quando o homem dá lugar à dissolução e às obras da carne, sem constrangimento, o resultado não pode ser outro, a não ser estado de loucura. Entorpecidos pelo pecado, muitos têm resumido suas vidas ao consumo de bens materiais e à exposição destes. Há uma necessidade quase que irresistível de publicar aos outros as coisas que perecem, e isso à velocidade de um clique. Beleza, riquezas, luxúria e baixas diversões ganham exposição e destaque como amostras de uma prosperidade que, se pudessem ver o desfecho, se recolheriam em grande vergonha. E assim, o nosso mundo vai sendo moldado pelas aclamadas figuras públicas e seus exemplos que em nada edificam. Qual tem sido a nossa escolha hoje diante dessa realidade? Se os cristãos estudassem mais a vida de Cristo e contemplassem menos as redes sociais, certamente não haveria tanta incoerência no cristianismo. Não estaremos seguros a menos que nos recusemos a participar desse banquete atual de iniquidades. Se almejamos morar onde Cristo mora, precisamos viver como Ele viveu. Lembremos de que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, versículo 17. Enquanto a maioria deseja conhecer e contemplar seus ídolos modernos, que o nosso desejo seja conhecer a Jesus, o nosso Redentor, para que muito em breve possamos contemplá-lo
face a face. Portanto, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Vigiemos e oremos. Bom dia, imitadores de Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.